told your friend you're not okay? Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. O livro de hoje será O Problema dos Três Corpos, de Cixin Liu, vencedor do Prêmio Hugo, o primeiro asiático vencedor desse prêmio. Parte 1. Primavera Silenciosa. Primeiro capítulo. Os Anos de Loucura. China, 1967. Já fazia 2 dias que a União Vermelha vinha atacando o quartel-general da Brigada 28 de Abril. As bandeiras vermelhas tremulavam sem parar em volta do prédio, como labaredas de fogo sedentas. O comandante da União Vermelha estava ansioso, mas não por causa dos defensores à sua frente. Comparados aos guardas vermelhos veteranos da União Vermelha, formada nos primórdios da grande revolução cultural proletária, no início de 1966, os mais de 200 guardas vermelhos da Brigada 28 de Abril não passavam de soldados rasos. A União Vermelha havia sido forjada pela experiência tumultuosa das marchas revolucionárias pelo país e pela visão do presidente Mao nos grandes comícios na Praça Central Celestial. Mas o comandante tinha medo das cerca de 12 fornalhas dentro do edifício, cheias de explosivos e interligadas por detonadores elétricos. Embora não pudesse vê-los, conseguia sentir sua presença, como o ferro sente a atração de um ímã. Se um defensor apertasse o botão, revolucionários e contra-revolucionários morreriam todos em uma gigantesca bola de fogo. E os jovens guardas vermelhos da Brigada 28 de Abril eram realmente capazes de uma loucura dessas. Em comparação com os homens e as mulheres experientes da primeira geração, os novos rebeldes eram uma matilha de lobos andando sobre carvão em brasa, mais insanos que a insanidade. No topo do edifício surgiu a figura esbelta de uma linda jovem, agitando o imenso estandarte vermelho da Brigada 28 de Abril. Essa aparição foi imediatamente saudada por uma cacofonia de tiros, efetuados por diferentes tipos de armas. Peças antigas, como carabinas americanas, metralhadoras tchecas e fuzis japoneses calibre 38. Armas mais novas, como fuzis e submetralhadoras padrão do Exército da Libertação Popular, roubados do ELP após a publicação do editorial de agosto, e até mesmo algumas lanças e espadas Dao chinesas. O conjunto formava uma versão condensada da história moderna. Vários integrantes da Brigada 28 de Abril já haviam realizado demonstrações semelhantes. Eles subiam ao topo de um edifício, agitavam uma bandeira, gritavam palavras de ordem com um megafone e jogavam panfletos em quem estava atacando da rua. Em todas as vezes, as pessoas corajosas conseguiriam escapar em segurança da saraivada de balas e conquistar a glória por sua valentia. Evidentemente, a jovem que teria a mesma sorte, ela tremulou o estandarte da guerra como se estivesse brandindo sua juventude flamejante, certa de que o inimigo seria incinerado pelas chamas revolucionárias, imaginando que um mundo ideal nasceria no dia seguinte, a partir do fervor e da confiança que corriam em suas veias. Estava embriagada pelo brilhante sonho rubro até uma bala atravessar o seu peito. O corpo de 15 anos era tão franzino que a bala quase não perdeu velocidade ao atravessá-lo e seguir sua trajetória. A jovem rebelde da Guarda Vermelha oscilou com sua bandeira, e seu corpo delicado veio abaixo ainda mais devagar que o pedaço de pano vermelho, como um passarinho que não queria abandonar o céu. Os guerreiros da União Vermelha gritaram de alegria. Alguns correram até a base do edifício, arrancaram o estandarte de guerra da Brigada 28 de Abril e se apropriaram do corpo esguio e sem vida. Alçaram o estandarte e o troféu por um tempo, antes de jogá-lo em cima do portão metálico do complexo. A maioria das barras de metal do portão, de pontas afiadas, fora arrancada no começo das guerras civis entre as facções para servir de lança, mas ainda havia 2. Quando as pontas afiadas cravaram o corpo, por um instante a vida pareceu voltar à garota.
Os guardas vermelhos recuaram e começaram a usar o corpo empalado como alvo para treinar tiros. Para a jovem, a tormenta intensa de balas agora não passava de uma coroa suave, já que não sentia mais nada. De vez em quando, os bracinhos finos se debatiam com delicadeza na frente do corpo, como que repelindo gotas de chuva. E então, metade de sua cabeça estourou, e restou apenas um único e belo olho para encarar o céu azul de 1967. Não havia dor naquele olhar, só uma expressão petrificada de devoção e sonhos. Contudo, em comparação com alguns outros, ela teve sorte. Pelo menos sua morte foi um sacrifício fervoroso por um ideal. Batalhas como aquela estouraram por Beijing com uma afinidade de computadores trabalhando em paralelo. O esforço mútuo produziria a revolução cultural. Uma enxurrada de loucura inundou a cidade e tomou todos os espaços. Na periferia, nos campos de exercícios da Universidade de Tsinghua, uma sessão de luta coletiva frequentada por milhares de pessoas vinha acontecendo havia quase 2 horas. Era um evento público criado para humilhar e dobrar os inimigos da revolução, por meio de ataques verbais e físicos, até que eles confessassem seus crimes diante da multidão. Com a fragmentação dos revolucionários em diversas facções, havia forças de oposição envolvidas em manobras e disputas complexas por todos os cantos. Na universidade, conflitos intensos irromperam entre a Guarda Velha, o Grupo de Trabalho de Revolução Cultural, o time de propaganda dos operários e o time de propaganda militar. Além disso, de tempos em tempos, cada facção se dividia em novos grupos rebeldes, com inspirações, motivações e formações diferentes, o que levava a embates ainda mais brutais. Mas, para aquela sessão de luta coletiva, as vítimas eram as autoridades acadêmicas burguesas reacionárias. Elas eram inimigas de todas as facções, obrigadas a suportar ataques cruéis de todos os lados. Em comparação com outros monstros e demônios, as autoridades acadêmicas reacionárias tinham algo especial. Durante as primeiras sessões de luta, elas haviam se portado com arrogância e teimosia. Naquela mesma fase, morreram em maior número. Ao longo de um período de 40 dias, só em Beijing, mais de 700 vítimas das sessões de luta foram espancadas até a morte. Muitas outras optaram por um caminho mais fácil, a fim de evitar a loucura. Laoshi, Wuhan, Jian Bozan, Fu Lei, Zhao Zhihan, Yu Qin, Wenji, Haimo e outros intelectuais, antes respeitados, decidiram tirar a própria vida. Aos poucos, conforme as sessões de luta implacáveis continuavam, os sobreviventes daquele período inicial se tornaram letárgicos. A carapaça mental ajudava a evitar o colapso completo. Muitas vezes, eles pareciam meio adormecidos durante as sessões e só despertavam com um susto quando alguém gritava e os obrigava aos berros e a recitar da maneira mecânica a confissão, já repetida tantas vezes. Depois, alguns entraram em uma terceira fase. As sessões de luta constantes e incessantes injetaram na consciência daquelas pessoas imagens políticas vívidas, como se fosse um mercúrio até que a mente estabelecida sobre uma fundação de conhecimento e racionalidade desabou sobre os ataques. As vítimas começaram a acreditar que eram culpadas, imaginar que haviam ferido a grande causa da revolução, e seu remorso era muito mais intenso e sincero que o dos monstros e demônios que não eram intelectuais. Para os guardas vermelhos, impor castigos às pessoas que se encontravam nessas duas últimas fases era muito tedioso. Apenas os monstros e demônios ainda na fase inicial podiam proporcionar àqueles cérebros superestimulados a emoção desejada, como a capa vermelha do toureiro. Mas as vítimas cobiçadas estavam se tornando escassas, e Tsinghua provavelmente só restava uma, e como ele era extremamente raro, foi reservado para o final da sessão de luta. Até aquele momento, Ye Zhetai havia sobrevivido à Revolução Cultural, mas continuava na primeira fase mental. Ele se recusava a se arrepender, a se matar ou a se deixar entorpecer. Quando esse professor de física subiu ao palco na frente da multidão, sua expressão dizia com clareza: que a cruz que eu carrego seja ainda mais pesada.
Os guardas vermelhos realmente o obrigaram a carregar um fardo, mas não uma cruz. Outras vítimas usaram chapéus altos feitos de armação de bambu, mas o dele era de barras espessas de aço, soldadas uma na outra. E a placa que pendia em seu pescoço não era de madeira, como a dos demais, e sim uma porta de ferro tirada de um forno de laboratório. O nome do professor estava escrito na porta, com caracteres pretos, e 2 linhas diagonais estavam riscadas por cima em um grande X. Ye foi escoltado ao palco pelo dobro de guardas vermelhos que haviam sido utilizados com as outras vítimas. 2 homens e 4 mulheres. Os rapazes caminhavam com determinação e confiança, a imagem perfeita de jovens bolcheviques experientes. Os 2 eram alunos do 4º ano de física teórica, e Ye era seu professor. Já as mulheres, na verdade meninas, eram muito mais novas, alunas do 2º ano do colégio de ensino fundamental ligado à universidade. De farda militar e equipadas com bandoleiras, elas exalavam o vigor da juventude e cercavam Yezetai como 4 labaredas verdes. A aparição dele empolgou a multidão. Os braços de palavras de ordem que haviam emanado há pouco voltaram com novo ímpeto e abafaram tudo como uma onda. Após perder a paciência, até o barulho diminuir, um dos rapazes se virou para a vítima. Yezetai, você é especialista em mecânica. Deve perceber que está resistindo a uma força intensa demais. Insistir nessa teimosia conduzirá apenas à sua morte. Hoje retomamos o assunto da última sessão. Nem perca tempo desperdiçando palavras. Responda a seguinte pergunta sem a malícia habitual. Entre os anos de 1962 e 1965, você não decidiu por conta própria acrescentar a relatividade à disciplina de introdução à física? A relatividade faz parte das teorias fundamentais da física, respondeu Ye. Como uma disciplina introdutória poderia não ensinar o tema? Você está mentindo, gritou uma guarda vermelha ao seu lado. Einstein não passa de uma autoridade acadêmica reacionária, que serviria a qualquer mestre que balançasse os maços de dinheiro na sua frente. Até ajudou os imperialistas americanos a construir a bomba atômica. Para desenvolver uma ciência revolucionária, precisamos derrotar o estandarte negro do capitalismo representado pela teoria da relatividade. Ye ficou em silêncio. Como precisava suportar a dor do pesado chapéu de metal e da placa de ferro no pescoço. Não lhe restava energia para rebater argumentos e perguntas que não mereciam respostas. Atrás dele, um de seus alunos também franziu o senho. A menina que acabara de falar era a mais inteligente das 4 guardas vermelhas, e era nítido que havia se preparado, pois fora visto decorando o roteiro da sessão de luta antes de subir ao palco. Porém, contra Yezetai, bordões como aquele não bastariam. Os guardas vermelhos decidiram apresentar a nova arma reservada para o professor. Um deles acenou para alguém que estava fora do palco, Shaolin, professora de física e esposa de Ye. Se levantou na primeira fileira da multidão e subiu ao palco com um traje verde que não lhe caía bem. Tentativa óbvia de imitar a farda militar dos guardas vermelhos. As pessoas que a conheciam sabiam que, em muitas de suas aulas, ela havia usado um elegante kipau, e seu aspecto naquele momento parecia estranho e forçado. Yezetai dava para ver que ela não estava acostumada àquela totalidade, e, embora tentasse falar mais alto, o esforço ampliou o tremor em sua voz. Você por acaso achou que eu não me ergueria, que não faria denúncias nem críticas? É verdade que no passado me deixei enganar por você, que cobriu meus olhos com sua visão reacionária do mundo e da ciência, mas agora estou desperta e atenta, com a ajuda dos jovens revolucionários. Quero estar do lado da revolução, do lado do povo. Ela se virou para a multidão. Camaradas, jovens, professores e funcionários revolucionários, devemos compreender claramente a natureza reacionária da teoria da relatividade de Einstein. É algo óbvio demais na relatividade geral. O modelo estático do universo nega a natureza dinâmica da matéria. É antidialético, trata o universo como algo limitado, o que é definitivamente uma forma de idealismo revolucionário. Enquanto escutava o discurso da esposa, Ye não pôde evitar um sorriso amargurado. Lin,
enganei você. De fato, em meu coração, você sempre foi um mistério. Certa vez, exaltei sua genialidade em uma conversa com seu pai. Sorte dele ter morrido cedo e evitado essa catástrofe, que balançou a cabeça e comentou que não achava que você realizaria muitas façanhas acadêmicas. O que ele disse depois acabou se tornando muito importante para a segunda metade de minha vida. Lin, Lin é inteligente demais. Para trabalhar com teorias de base, é preciso ser idiota. Anos depois, passei a compreender cada vez mais aquelas palavras. Lin, você é mesmo inteligente demais. Alguns anos atrás você já pressentiu a mudança nos ventos da política no mundo acadêmico e se preparou. Por exemplo, em suas aulas você mudou o nome de muitas leis e constantes da física. Além de Ohm, você chamou de lei de resistência. As equações de Maxwell você chamou de equações eletromagnéticas. A constante de Planck você chamou de constante quântica. Explicou aos seus alunos que todas as realizações científicas resultaram da sabedoria da massa proletária e que as autoridades acadêmicas capitalistas apenas roubaram esses frutos e puseram seus nomes. Apesar disso, você nunca foi aceita pelo núcleo revolucionário. Veja só agora, você não tem permissão para usar a braçadeira vermelha dos professores e funcionários revolucionários e precisou subir aqui de mãos vazias, sem status para portar o pequeno livro vermelho. Não tem como superar o defeito de ter nascido em uma família prominente da China, pré-revolução, nem ser filha de acadêmicos tão famosos. Porém, na verdade, você tem mais a confessar em relação a Einstein do que eu. No inverno de 1922, Einstein virou Xangai. Como seu pai falava fluentemente alemão, pediram para que acompanhasse Einstein no passeio. Você me disse diversas vezes que seu pai começou a estudar física por incentivo de Einstein e que você escolheu a física por influência de seu pai. Então, de certa forma, é possível dizer que Einstein foi seu professor de direto. E você tinha muito orgulho e se achava sortuda por ter tido esse tipo de ligação. Mais tarde, descobri que seu pai contara uma mentirinha para você. Ele só havia conversado com Einstein uma vez, por um breve instante, na manhã de 13 de novembro de 1922. Ele acompanhou Einstein em uma caminhada para a rua Nanjing. O grupo também contava com Yu Yuren, reitor da Universidade de Xangai, e Cao Goping, editor-geral do jornal de Takungpao. Quando passaram por um carteiro com obras de acostamento, Einstein parou perto de um trabalhador que estava quebrando pedras e ficou observando em silêncio aquele menino de rosto sujo, mãos imundas e roupas esfarrapadas. Ele perguntou a seu pai quanto o menino recebia por dia. Depois de perguntar ao menino, seu pai respondeu a Einstein: 5 centavos. Essa foi a única vez que ele trocou palavras com um grande cientista que mudou o mundo. Não houve conversa sobre física nem sobre relatividade. Apenas a realidade nua e crua. Segundo seu pai, Einstein ficou parado por um bom tempo depois de ouvir a resposta, observando os movimentos mecânicos do menino, sem dar nem sinal ao trabalho de fumar o cachimbo, deixando a brasa se apagar. Assim que seu pai relatou essa lembrança para mim, ele suspirou e disse: na China, qualquer ideia que se atrevesse a alçar voo longo voltaria a cair no chão. A gravidade da realidade é forte demais. Abaixe a cabeça, gritou um dos jovens da Guarda Vermelha. Isso talvez até fosse um gesto de misericórdia do ex-aluno, como se esperava que todas as vítimas submetidas à luta abaixassem a cabeça. Se Ye abaixasse a sua, o chapéu alto e pesado de metal cairia. Caso continuasse de cabeça baixa, não haveria motivo para colocarem o objeto de novo. Mas Ye se recusou e manteve a cabeça erguida, sustentando todo o peso com o pescoço fino. Abaixe a cabeça, seu revolucionário teimoso. Uma das meninas da Guarda Vermelha tirou o cinto e a soltou Ye. A fivela de cobre acertou-o na testa e deixou uma marca nítida, logo coberta pelo sangue que começou a escorrer. Ele cambaleou por alguns instantes e depois voltou a se endireitar e ficar firme. Um dos rapazes disse: quando você ensinava mecânica quântica, também enchia a matéria de muitas ideias reacionárias. Em seguida, fez um gesto para que Shaolin continuasse.
Shao atendeu na hora. Ela precisava continuar falando, caso contrário sua mente frágil, já sustentada por um fio tênue, se arruinaria de vez. Yezetai, você não pode negar esta acusação. Já deu muitas aulas sobre a interpretação de Copenhague de mecânica quântica. Claro, essa explicação é reconhecida como a mais condizente com resultados experimentais. Aquele tom calmo e equilibrado surpreendeu e assustou Shaolin. Essa explicação postula que a observação a partir do exterior leva ao colapso da função da onda quântica nada mais é do que outra expressão de idealismo reacionário e, para ser sincera, a mais escandalosa expressão. A filosofia deve orientar experimentos ou os experimentos devem orientar a filosofia? O contra-ataque repentino de E chocou as pessoas que estavam conduzindo a sessão de luta. Por um instante, eles não souberam o que fazer. É claro que os experimentos científicos devem ser orientados pela filosofia correta do marxismo, disse enfim um dos guardas vermelhos. Isso é o mesmo que dizer que a filosofia correta cai do céu. Vai contra a ideia de que a verdade surge a partir da experiência. Contraria os princípios pelos quais o marxismo tenta entender a natureza. Shaolin e os dois guardas vermelhos universitários não tinham como rebater aquilo. Ao contrário das meninas, ainda no colégio, eles não podiam ignorar completamente a lógica. Só que as 4 adolescentes tinham seus próprios métodos revolucionários, que achavam invencíveis. A menina que açoitara E antes puxou e estalou o cinto no ar de novo. As outras 3 imitaram o gesto, diante de tamanha exibição de fervor revolucionário pela companheira. Elas precisavam demonstrar no mínimo a mesma medida, ou, de preferência, ainda mais. Os 2 rapazes não interferiram. Se tentassem intervir, levantariam suspeita de que não eram revolucionários o bastante. Você também ensinava a teoria do Big Bang. Essa é a teoria mais reacionária de todas, apontou um dos guardas vermelhos, tentando mudar de assunto. Talvez no futuro a teoria venha a ser refutada, mas 2 grandes descobertas cosmológicas desse século, a lei de Hubble e a observação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, mostram que a teoria do Big Bang é hoje a explicação mais plausível para a origem do universo. Mentira! Berrou Shaolin. Ela então começou um longo discurso sobre a teoria do Big Bang, lembrando-se de inserir comentários astutos sobre a natureza extremamente reacionária. No entanto, o inertismo da teoria atraiu a menina mais inteligente das 4, que não resistiu, e perguntou: o tempo começou com a singularidade? Então o que havia antes da singularidade? Nada, disse E, da mesma maneira como responderia a pergunta de um curioso. Ele se virou para lançar um olhar bondoso à menina, com os ferimentos e o chapéu lá de alto. O movimento foi muito difícil. Não, nada. Isso é reacionário, completamente reacionário, gritou a menina, assustada. Ela se voltou para Shaolin, que sem titubear ofereceu ajuda. A teoria deixa espaço para a existência de Deus. Shao fez um gesto com a cabeça para a menina. Confusa com aqueles pensamentos novos, a jovem guarda vermelha acabou achando um ponto de apoio. Ela ergueu a mão, ainda segurando o cinto, e apontou para Ye. Você está tentando dizer que Deus existe? Não sei. O quê? Estou dizendo que não sei. Se por Deus você entende alguma espécie de superconsciência externa ao universo, não sei se existe. A ciência nunca forneceu provas em nenhum sentido. Na verdade, no meio daquele pesadelo, Ye estava inclinado a acreditar que Deus não existia. A afirmação extremamente reacionária provocou uma comoção na multidão. No palco, um dos guardas vermelhos puxou mais uma onda de brados de ordem. Abaixo a autoridade acadêmica reacionária de Yezetai. Abaixo todas as autoridades acadêmicas reacionárias. Abaixo todas as doutrinas reacionárias. Quando os bordões cessaram, a menina gritou: Deus não existe. Todas as religiões são instrumentos maquinados pela classe dominante com o propósito de paralisar o espírito do povo. Essa é uma perspectiva muito limitada, disse Ye com calma. Constrangida e furiosa, a menina da guarda vermelha chegou à conclusão de que nenhuma conversa adiantaria contra aquele inimigo perigoso. Ela pegou o cinto e avançou contra Ye, seguida pelas 3 companheiras. Como Ye era alto, as 4 adolescentes de 14 anos precisaram apontar os cintos para cima
a fim de acertá-lo na cabeça ainda erguida. Após alguns golpes, o grande chapéu de aço, que dava uma proteção mínima, caiu. A sucessão contínua de golpes de fivelas metálicas enfim derrubou Ye. As jovens da Guarda Vermelha, estimuladas pelo êxito, se dedicaram com ainda mais afinco à luta gloriosa. Combatiam pela fé, por ideais, estavam extasiadas com a luz resplandecente que a história lançaria sobre seus nomes, cheias de orgulho e da própria bravura. Os 2 alunos de Yin, enfim, deram um basta. O presidente nos instruiu a contar com eloquência, em vez de violência. Os 2 se apressaram a tirar as 4 meninas ensalecidas de cima de Ye. Mas já era tarde demais. O físico estava caído inerte no chão, de olhos ainda abertos, sangue escorrendo da cabeça. A turba enlouquecida ficou em silêncio. O único movimento era feito por um pequeno fio de sangue, como uma serpente vermelha. Avançou devagar pelo palco. Chegou à beirada e gotejou em um baú que estava ali embaixo. O som ritmado das gotas de sangue parecia os passos de alguém que ia embora. Uma risada aguda rompeu o silêncio. O barulho vinha de Shaolin, cuja mente enfim se desfazia. A risada assustou os presentes, que começaram a sair da sessão de luta. Primeiro aos poucos, como um córrego, depois como uma inundação. Os campos de exercício logo ficaram desertos, exceto por uma jovem de frente para o palco. Era Ye Wenjin, a filha de Ye Zetai. Enquanto as 4 meninas estavam tirando a vida de seu pai, ela tentara correr para cima do palco. Porém, 2 faxineiros idosos da universidade a contiveram e sussurraram ao pé do ouvido que ela morreria se subisse ali. A sessão de luta coletiva havia se transformado em uma cena de loucura, e a intromissão dela apenas provocaria mais violência. Wendy havia gritado sem parar, mas fora abafado pelas ondas ensandecidas de brados de ordem e vida. Quando o silêncio voltou, ela já não era mais capaz de emitir nenhum som. Ficou olhando para o corpo inerte do pai, e os pensamentos que ela não podia expressar, carregaria pelo resto da vida, se dissolveram em seu próprio sangue. Depois que a multidão se dispersou, ela permaneceu como uma estátua de pedra, corpo e membros na mesma posição em que estavam quando foi contida pelos 2 faxineiros idosos. Passado muito tempo, ela enfim abaixou os braços, subiu devagar até o palco, sentou-se ao lado do corpo do pai e pegou uma das mãos já frias, sondando o nada com um olhar vazio. Quando o corpo enfim foi levado, ela retirou algo do bolso e colocou na mão do pai, o cachimbo dele. Em silêncio, Wendy saiu dos campos de exercício, onde só restava o lixo que a multidão havia deixado, e foi para casa. Assim que chegou ao bloco do edifício residencial dos professores, ouviu o tinido de uma risada enlouquecida pela janela do 2º andar de sua casa. Era a mulher que ela havia chamado de mãe. Wendy deu meia volta, sem querer saber para onde os seus pés a levariam. Por fim, viu-se a porta da professora Huan Wen. Aos longos dos 4 anos da vida universitária de Wendy, a professora Huan havia sido sua orientadora e sua melhor amiga. 2 anos depois, quando Wendy ingressou na pós-graduação do Departamento de Astrofísica, e durante o caos subsequente da Revolução Cultural, a professora Huan continuava sendo sua maior confidente, sem contar o pai. Huan havia estudado na Universidade de Cambridge. Wendy achava sua casa fascinante. Livros, pinturas e discos sofisticados trazidos da Europa. Um piano, um conjunto de cachimbos europeus dispostos em um suporte de madeira delicado. Alguns feitos de urze do Mediterrâneo, outros de cepiolita turca. Todos pareciam embebidos da sabedoria do homem que segurava o fornilho ou pusera a piteira nos lábios, perdido em pensamentos, embora Juan jamais tivesse mencionado o nome do dono. Até mesmo o cachimbo do pai de Wendy fora um presente de Juan. No passado, aquele lar elegante e acolhedor foi um porto seguro para Wendy, quando ela precisava escapar das tormentas do mundo mais vasto, mas aquilo tinha sido antes de os guardas vermelhos vascularem a casa de Juan e confiscarem os seus bens. Como o pai de Wendy, Juan sofrera muito durante a Revolução Cultural. Em suas sessões de luta, os guardas vermelhos haviam pendurado um par de sapatos de salto alto em seu pescoço e riscado o rosto dela com batom para evidenciar o estilo de vida capitalista corrupto que ela seguia.
Wendy abriu a porta da casa de Juan e constatou que o caos deixado pela guarda vermelha fora arrumado. As pinturas a óleo rasgadas estavam remendadas e de volta nas paredes. O piano caído estava outra vez em pé, limpo, embora tivesse sido quebrado e não funcionasse mais. Os poucos livros que sobraram haviam sido realocados com cuidado na estante. Juan estava sentada na cadeira diante da escrivania, de olhos fechados. Wendy parou ao seu lado e tocou com delicadeza a testa, o rosto e as mãos da professora, tudo frio. Wendy havia percebido o vidro vazio de comprimidos para dormir em cima da escrivania assim que entrou na casa. Continuou ali por algum tempo, sem falar nada. Então se virou e se afastou. Já não sentia mais tristeza. Era agora como um contador Geiger, submetido à radiação demais, incapaz de apresentar qualquer reação, exibindo um silêncio. Ainda assim, quando estava prestes a sair da casa de Juan, Wendy se voltou para um último olhar. Percebeu que a professora Juan havia passado maquiagem. Estava com um toque suave de batom e sapatos de salto. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an